Fiel torcida, uma ótima noite a todos por educação. Eu tô chegando com tudo nessa noite de quinta-feira para atualizar vocês, fiel, sobre tudo que está acontecendo no nosso Coringão. A Gaviões da Fiel hoje foi lá no Joaquim Grava e também foi no Parque São Jorge, foi lá protestar, foi falar diretamente com o presidente Augusto Melo, que está devendo muitas explicações para a torcida, promete e não cumpre suas promessas. O Corinthians está cada vez mais endividado e assim a torcida perdeu a paciência completamente. Vocês vão ver trechos tanto do canal do Cereto, tanto da Gazeta Esportiva, onde que eles vão trazer todas as atualizações que está acontecendo dentro do Corinthians. O Augusto Melo está sem saída e a torcida está pressionando por explicações, está pressionando por reforços e o presidente está perdido. O Augusto Melo está completamente perdido e também tem essa situação do Matias Rojas, que acionou o Corinthians na FIFA por uma dívida de 40 milhões de reais. É muita grana. Se o Corinthians não pagar, irá tomar o transfer ban. É isso mesmo. Teve aquela dívida do zagueiro Félix Torres, agora o Matias Rojas. O Augusto Melo está falando que vai contratar 4 jogadores. Ninguém está acreditando mais no Augusto Melo. O Augusto Melo está falando que toda a culpa é da gestão anterior, só que sendo que ele já está à frente do Corinthians 6 meses e a gente não vê nenhuma solução. Pelo contrário, o Corinthians está afundando. E quem vai pagar essas dívidas? A gente viu o patrocinador Master saindo do Corinthians. Ou seja, o Corinthians está sem credibilidade nenhuma. Fica até o final do vídeo, fiel, para vocês acompanharem tanto o trecho da Gazeta Esportiva e tanto do canal do Cereto. Deixa o like e venham assistir, que está sensacional. O Corinthians, que viveu uma quinta-feira quente, a chapa esquentou, o clima esquentou ainda mais no Corinthians. Nesta quinta-feira, torcedores da Gaviões da Fiel chegaram a invadir o CT Joaquim Grava e também o CT do Parque e também o Parque São Jorge. O CT Joaquim Grava fica no Parque Ecológico e também invadiram o Parque São Jorge. Revoltados com a situação vivida na temporada, cerca de 30 torcedores entraram pela cerca que separa o CT da base do módulo que o profissional ocupa. Morteiros foram disparados, além de xingamentos à diretoria. No meio da confusão, seguranças do Corinthians tentaram conter os torcedores e foram em busca de uma conversa para conter os ânimos dos mais exaltados. No entanto, a tentativa foi em vão. Os torcedores diziam que não teriam mais conversa e gritavam: acabou a paz, agora é guerra, não tem mais papo. Depois da invasão do Parque São Jorge, os mesmos torcedores foram para o parque. Aliás, depois da invasão no CT do Parque Ecológico, os mesmos torcedores foram para o Parque São Jorge. A gente vê aí imagens dos torcedores invadindo o Parque São Jorge para conversar com o presidente Augusto Melo. A invasão, portanto, do Parque São Jorge e os torcedores do Corinthians vão conversar, estão conversando neste momento com o presidente Augusto Melo. É claro que pedem reforços, pedem providências do Augusto Melo em relação a tudo que está acontecendo no Corinthians, a situação lamentável que o Corinthians se encontra na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e provavelmente também estão pedindo pela saída do técnico Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira que está com a batata cada vez mais assando, A batata do português está assando. O Antônio Oliveira está com a corda no pescoço. O Antônio Oliveira praticamente já está demitido. Resta saber se o Corinthians vai demiti-lo antes do derby contra o Palmeiras na segunda-feira ou se vai esperar o resultado do derby na segunda-feira. Pegou muito mal entre os diretores do Corinthians a entrevista coletiva do Antônio Oliveira ontem à noite, dizendo que o time do Corinthians tem um elenco mais fraco que o Cuiabá, que o elenco do Cuiabá é mais forte do que o Corinthians. Ele disse exatamente isso e disse também que os reforços que vão chegar no Corinthians não são os reforços que a torcida espera. Ele disse até o seguinte: olha, não dá para esperar, não vão chegar nenhum Neymar, não vai chegar o Marquinhos, não vai chegar o Paquetá, dando a entender que quem vai chegar no Corinthians está muito longe aí da expectativa da torcida corintiana.
Portanto, o técnico Antônio Oliveira está cada vez mais com a corda no pescoço. E o que se fala nos bastidores do Corinthians é que 2 nomes ganham força. O do Fernando Diniz, que foi demitido do Fluminense, e o do Fábio Carille, que está no Santos. São os 2 nomes que ganham força nesse momento, pelos lados do Corinthians. O Fábio Carille tem uma multa, o Corinthians teria que pagar uma multa de 3 milhões de dólares para o Santos, para ficar com o Fábio Carille. E o Fernando Diniz está livre no mercado, está à disposição do mercado. O Fernando Diniz foi demitido do Fluminense, mas gostaria de ficar descansando neste momento, não gostaria de assumir nenhuma equipe neste momento, o Fernando Diniz. Ele gostaria de ficar descansando nesse momento, pelo menos por mais um mês, mais ou menos. Ele gostaria de tirar férias com a família. De qualquer maneira, são os 2 nomes que estão sendo especulados no Parque São Jorge e pressionando o técnico Antônio Oliveira. Os torcedores do Corinthians também estão pedindo por reforços, pedindo ao Augusto Melo por reforços. O Augusto Melo prometeu 4 reforços para a equipe, né? 4 reforços, segundo ele, titulares, que vão chegar para jogar, para vestir a camisa, para serem titulares do Corinthians. Até agora, quem foi contratado foi o Hugo Neneca. O Hugo Souza, goleiro ex-Flamengo, que estava no Chaves de Portugal. Esse foi contratado. Esse vai chegar, não sei se vai chegar para jogar, porque o Matheus Donelli está muito bem no gol do Corinthians. Então o Hugo provavelmente vai chegar para disputar a posição com o Matheus Donelli no primeiro momento. Ele chega por empréstimo até o final do ano. Outro jogador que o Corinthians está atrás é o Juan, zagueiro do Sassuolo da Itália. Tem interesse no Juan, zagueiro revelado pelo Grêmio, do Sassuolo da Itália. E outro jogador que o Corinthians está atrás é o do Charles, volante do Midland, da Dinamarca. Charles, jogador revelado pelo Internacional, passou pelo Ceará, foi muito bem no Ceará, inclusive, e pode ser contratado pelo Corinthians. O Corinthians já fez uma proposta para contratar o Charles e está aguardando agora a resposta do Midland. Lembrando que o Corinthians queria primeiro a contratação do Hernani do Parma da Itália. Era a primeira opção. Não conseguiu contratá-lo. Tinha o Lucas Evangelista também como opção. Não conseguiu contratá-lo. E agora o Charles vira a terceira opção e o Corinthians vai trazer a terceira opção para o Parque São Jorge. É o que disse o Antônio Oliveira. Se calhar, disse o Antônio Oliveira, não vão me trazer nem os que me prometeram, nem os jogadores que me prometeram. Se calhar, não vão me trazer nem os jogadores que me prometeram. A diretoria do Corinthians ficou irritada com a entrevista coletiva do técnico Antônio Oliveira ontem, depois do empate contra o Cuiabá. O Antônio Oliveira cobrou a direção do Corinthians abertamente sobre a contratação de reforços e disse que o elenco do Corinthians é um elenco fraco, é um elenco curto, como ele disse. Ele não disse exatamente que é um elenco fraco. Deu a entender que sim, que é um elenco fraco, mas ele disse que é um elenco curto e que precisa de mais jogadores. Bom, e mais uma notícia complicada para o Corinthians nesta quinta-feira. Diz respeito ao Matias Rojas. A FIFA condenou o Corinthians a pagar 40 milhões de reais ao meia Matias Rojas, que rescindiu o contrato com o clube no começo deste ano, alegando atraso nos direitos de imagem. Direitos de imagem que compõem parte do salário dos jogadores. O paraguaio joga atualmente pelo Inter de Miami nos Estados Unidos, o mesmo time do Messi. A decisão foi tomada pelo Tribunal da Entidade Máxima do Futebol nesta quinta-feira. O Corinthians pode recorrer à Corte Arbitral do Esporte, última instância para casos do tipo. Os processos nesse tribunal levam, em média, mais de ano até serem julgados. O Corinthians pode, portanto, fazer o recurso no CAS, na Corte Arbitral do Esporte. O valor da indenização determinada pela FIFA corresponde ao que o Rojas tinha a receber até o fim do vínculo dele com o Corinthians, que ia até junho de 2027. O pedido de indenização do Rojas foi feito em dólares, mas a condenação foi dada em reais. A fundamentação da decisão deve ser divulgada em até 10 dias. A FIFA poderia ter punido o Corinthians com o transfer ban, que é a proibição do registro de novos jogadores, mas não fez isso nesse primeiro momento. O clube só receberá tal pena caso não pague os 40 milhões a Rojas em 45 dias. O Corinthians tem 45 dias. Ou para recorrer, né,
da decisão ou para pagar o Rojas. Se isso acontecer, o Corinthians ficará impedido de contratar atletas por 3 janelas ou até a quitação da dívida. Se o Corinthians não pagar a dívida, ele pode tomar o transfer ban. Então veja que é mais uma notícia complicada para o Corinthians. Enquanto o Corinthians precisa de dinheiro para fazer contratações, a FIFA acaba punindo o Corinthians a pagar 40 milhões de reais no que diz respeito ao contrato do Rojas com o Corinthians. Veio, não jogou, jogou pouco tempo e o Corinthians ainda vai ter que pagar 40 milhões de reais. E o Corinthians, segundo informações dos jornais da Itália, o Wesley está despertando interesse no Napoli da Itália. O Wesley, que já despertou interesse no West Ham da Inglaterra, despertou interesse no Borussia Dortmund da Alemanha, no Bayer Leverkusen, também da Alemanha, agora está despertando interesse no Napoli da Itália. Vamos ver se nessa janela chega alguma proposta para o Wesley ser negociado. O Augusto Melo vive dizendo que não vai negociar o Wesley a não ser pelo preço da multa, né? A não ser pelo preço da multa. Vamos ver quanto ele vai conseguir segurar o Wesley, ou se o Wesley de fato vai receber uma proposta e deve ser negociado. Pode ser negociado. O Corinthians, que já negociou o Fausto Vera. Fausto Vera vai para o Atlético Mineiro. O Fausto Vera já está negociado com o Atlético Mineiro, só uma questão de últimos detalhes, mas a negociação foi fechada em torno de 4 milhões de dólares. O Atlético pagou ao Corinthians 4 milhões de dólares na contratação do Fausto Vera. Portanto, também não vai fazer falta ao time do Corinthians. Não jogou absolutamente nada no Corinthians, pode ir embora que não vai fazer falta o Fausto Vera. No Parque São Jorge. Boa noite, Marina. Conta para nós o que está acontecendo por aí. Parece que teve invasão de torcida ao CT do Corinthians e à sala do presidente, é isso? Olá, Michele, boa noite a você, a todos que nos acompanham nesta noite. Isso mesmo, por volta de umas 4 horas da tarde, cerca de 40 torcedores da organizada Gaviões da Fiel esteve aqui e invadiu o Parque São Jorge para adentrar a sala do presidente Augusto Melo. Aqui ao meu lado está o delegado César Saad, que vai nos dar alguns esclarecimentos sobre o que houve aqui hoje. Doutor César, muito obrigada por nos atender. Queria que você explicasse para a gente, então, o que houve, quem invadiu, por que invadiu e como é que foi essa conversa. Teve um princípio de confusão? Isso, boa noite, Michele. Sim, os torcedores vieram aqui para reivindicar melhorias no futebol do Corinthians, que já há algum tempo vem deixando os torcedores corintianos descontentes. Eles primeiro foram ao centro de treinamento do clube para tentar conversar com os jogadores. Como os atletas não estavam lá, esses mesmos torcedores vieram à sede social do Corinthians e aí aqui sim invadiram o clube. Alguns sócios ficaram bastante assustados, houve um princípio de tumulto, correria. Eles acessaram o 5º andar onde fica a presidência e ali sim foram recebidos pelo presidente, que também foi pego de surpresa. Houve ali novamente um início de discussão, um princípio de tumulto, mas foi tudo tranquilizado, a polícia chegou, o presidente os recebeu lá na sala de reuniões, no auditório, todo mundo conversou. No momento em que a gente chegou, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a gente também participou ali, mantendo a segurança de todos. E a gente pôde ver que, na verdade, os ânimos foram acalmados porque, de ambos os lados, todos estavam reivindicando o bem do Corinthians, a melhoria do futebol do Corinthians. Perfeito. E foram cerca de 40 minutos de conversa, como o senhor havia me dito agora há pouco, né? Tudo em tom pacífico, depois desse primeiro momento ali de confusão. Além do Augusto Melo, quem estava ali junto com ele e que ouviu essas reclamações dos torcedores? O presidente nos narrou que ele estava reunido com a diretoria dele, com alguns conselheiros, quando a torcida chegou. Mas quando da chegada da polícia, eles estavam conversando, esses 40 torcedores, o presidente Augusto Melo e o presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Romeu Tuma, quem estavam dentro da sala de reunião e, obviamente, os seguranças da presidência e do clube aqui. Perfeito. Michele, eu volto com vocês aí do estúdio. O doutor César está com escuta. Podem ficar à vontade aqui para perguntas.
Obrigada pela participação do delegado César Saad aqui no Gazeta Esportiva. Garrafa, tem pergunta para o delegado? Tenho sim. Doutor César, boa noite. É o Garrafa. Doutor, teve alguma situação de vias de fato? E acrescento a minha pergunta, né? Porque a situação começa numa invasão e depois termina numa reunião. O pessoal que invadiu foi embora e tudo bem, e o Corinthians se manifestou, alguma queixa à polícia, ou não teve nada disso? Porque uma invasão, né? Se fosse uma reunião, alguém pedisse, ficasse lá na porta, a gente gostaria de falar com o presidente, você entra no clube, é uma coisa. Agora, quando você invade uma propriedade, eu acho que alguma coisa ilegal aconteceu, né? Boa noite. Boa noite, Garrafa. Prazer falar com você. Sim, houve a invasão, houve um crime, por isso esses torcedores estão na delegacia, nós estamos registrando essa ocorrência. É mais um caso que vai ficar com a Polícia Civil, com a delegacia especializada, com a DRAD. Não houve vias de fato, houve sim um princípio de tumulto, porque quando da chegada deles no andar da presidência, os seguranças tentaram fechar as portas de vidro ali, uma fechadura acabou sendo danificada, mas os vidros estão intactos. Até me perguntaram aqui se os vidros haviam sido quebrados, não foram quebrados, a gente acompanhou grande parte dessa reunião. E aí, com a chegada deles lá em cima e como o presidente e o Dr. Romeu Tuma também os recebeu, todos ficaram mais tranquilos, ficaram mais calmos, a palavra foi dada a todo mundo, mas independente disso, como você falou no início, a forma como eles entraram não foi pacífica, houve sim o cometimento de crimes e por isso a Polícia Civil está registrando a ocorrência. Aqui no Gazeta Esportiva, falando com o delegado César Saad sobre a invasão de torcedores ao Parque São Jorge, à sala da presidência do Corinthians, onde estava acontecendo uma reunião do Augusto Melo com os diretores. Alexandre Silvestre. Boa noite, doutor. Um abraço para o senhor. Quer dizer que quem invadiu foi recebido na sala para reunião. O caso vai para a polícia. O que pode acontecer com essas pessoas, independentemente do Corinthians prestar ou não queixa? Silvestre, boa noite. Sim, eles invadiram aqui e depois o presidente optou por recebê-los e aí sim os ânimos foram acalmados. Nós estamos fazendo nesse momento um registro de invasão aqui da sede social do clube e de provocação de tumulto, prevista também na Lei Geral do Esporte. E, além disso, a gente faz depois um pedido para o Ministério Público, para a CBF, Federação Paulista de Futebol, como uma medida cautelar de afastamento dos estádios dos torcedores que estiveram aqui presentes hoje e que efetivamente cometeram esses crimes. Obrigado. Também teve uma invasão ao CT Joaquim Grava, né? Lá aconteceu alguma coisa diferente? Foram os mesmos torcedores? Foram outros torcedores? Teve alguma questão de dilapidação de patrimônio no CT do Corinthians? Isso, Michele, foram os mesmos torcedores. Esse grupo esteve primeiro no CT. Eles invadiram, não houve danos patrimoniais, a gente já esteve com algumas equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar lá, não houve dano patrimonial, não houve ameaça ou agressão a nenhum funcionário do CT. O centro de treinamento, na verdade, estava vazio, mas os seguranças, os funcionários que estavam lá, não sofreram nenhum tipo de ameaça nem de agressão física. Tem mais uma pergunta aqui para o delegado. Doutor, é claro que cada instituição, cada clube de futebol tem a sua maneira de lidar com os torcedores organizados. A presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, até onde eu sei, ela rompeu com as organizadas. Não é? O Corinthians mantém essa relação com as organizadas e estamos vendo, não é a primeira vez e não é só no Corinthians, em vários lugares, situações que realmente saem do nosso comum, do dia a dia. Quer falarmos de futebol? Estamos aqui entrevistando o Dr. César, falando com o delegado sobre uma invasão a um clube de futebol. Qual é a responsabilidade que os clubes têm nessa relação com as torcidas, para que isso aumente com frequência esse tipo de violência e possamos ter, espero que não, mas algum caso mais grave no futuro, doutor? Na verdade, excelente a sua pergunta. Sempre a responsabilidade da segurança ficou a cargo da polícia. Né? Quando vai tudo bem, ok. Quando tem algum problema, cadê a polícia? Onde estava o policiamento? Hoje,
por isso que eu falei excelente a sua pergunta. Hoje a Lei Geral do Esporte traz expressamente na lei que a segurança dos eventos esportivos, do futebol, ela é obrigação de todos os envolvidos, inclusive dos organizadores do futebol, das federações, da Confederação Brasileira. E aí me permitam aqui citar um caso recente, numa briga de 2013, no estado do Paraná, onde Atlético Paranaense e Vasco jogaram, houve um confronto muito grande. Esse ano, depois de quase 10 anos, 11 anos, houve o julgamento desse caso e tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário condenaram ambos os clubes e a organizadora do futebol também, não só com o pagamento em dinheiro, como outras medidas cautelares previstas em lei. Então, sim, a obrigação é de todos e aí vai de cada clube. Obviamente que as polícias fazem esse trabalho preventivo. A gente tem reuniões periódicas aqui no estado de São Paulo para esse combate à violência. A gente tem esse diálogo com as torcidas, com os clubes, para que a gente previna e não tenha episódios como esse que, ainda que ocorreram, graças a Deus, pelo menos não houve a violência, a gente conseguiu contornar rapidamente. Fiel torcida, o clima dentro do Corinthians está quente. Eu quero saber o que vocês acham sobre essa invasão da torcida organizada dentro do CT, para falar diretamente com o presidente Augusto Melo, até porque todos nós queremos uma satisfação de tudo que está acontecendo de errado dentro do Corinthians. Alguém tem que pagar essa conta. Temos que consertar o Corinthians. Chega de promessas. O Augusto Melo, se for para quitar dívida, você tem que chegar e quitar a dívida. Não tem que falar que vai chegar 4, 5 reforços. Você está completamente perdido à frente do Corinthians. Essa que é a verdade. E presidente como você, eu tô vendo que o Corinthians não vai chegar a lugar nenhum. Pelo contrário, as coisas só têm a piorar. Vocês concordam, fiel torcida? O que vocês acham sobre esse presidente que só promete, patrocina o Macho, foi embora, promete 4 reforços de peso, Corinthians pronto para ganhar um transfer ban, sabe? Matias Roja aí pedindo cerca de 40 milhões. O que vocês acham, galera? O que vocês acham? Vocês acham que esse presidente é certo? Vai ficar iludindo o torcedor até quando? Falando que vai chegar a 4, 5 reforços de peso. Por que não fala que vai quitar as dívidas? Não seria mais bonito? A torcida chegaria e abraçaria. Comprava a ideia, comprava o barulho. Agora chegar que vai falar que vai fazer, vai acontecer e nunca acontece. O que vocês acham? Galera, eu quero saber também de vocês sobre um possível acerto de 2 treinadores que estão na mira do Corinthians, Fernando Diniz e Fábio Carille. Eu já vou dar aqui a minha opinião. Eu acho que o Fernando Diniz tem muito mais potencial de fazer esse time do Corinthians jogar do que propriamente o Fábio Carille, que é um técnico totalmente retranqueiro, briga por uma bola e assim, o Corinthians também tem que mudar até a sua filosofia de jogar, entendeu? Chega desse negócio de retranca, de 1-0, de ficar... Chega, o Corinthians tem futebol para jogar, sabe? Um futebol bonito, um futebol vistoso, que é o que todos nós queremos. Vocês concordam, galera? E sobre os reforços, sabe? Tem um zagueiro Juan, tem outro zagueiro também na mira do Corinthians. O Corinthians está avaliando, sabe? Outros nomes. E assim, vamos torcer para que o Corinthians primeiro pague as dívidas, para não tomar um transfer ban. E sendo assim, o Corinthians possa entrar no mercado para fazer contratações pontuais e contratações que melhoram esse elenco do Corinthians. Galera, demitiu o Antônio Oliveira. Seria uma boa? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, fiel torcida. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.